Olá, irmãos! A paz do nosso Senhor Jesus, tudo bom com vocês? Estamos aqui em mais um estudo no meu canal, irmãos. Nesse estudo eu vou estar trazendo o tema, da vinda do nosso Senhor Jesus, relatada pelo apóstolo Pedro. Nós vamos estar analisando algumas palavras ali, o que o apóstolo Pedro vai dizer na sua carta, em sua segunda carta, ali no capítulo 3. E vamos estar abordando temas bem interessantes, que ele trata ali nessa sua carta, amém? Mas antes, irmãos, eu gostaria de estar trazendo aqui, a indicação, dos canais aí dos irmãos, os irmãos parceiros, que a gente tem se levantado para ajudar um ao outro, a indicar, os canais aí dos irmãos. E a gente tem procurado também, estudar junto. A gente tem um grupo dos canais, a gente procura estar abordando temas juntos. A gente já fez lives aí também juntos, já fiz live com o canal Venha ao Reino, do irmão Igor. E a gente procura estar trazendo também conteúdos, juntos aí na palavra. E essa é uma indicação não só para crescimento do canal, mas também para estar espalhando aí a palavra de Deus, Então, aí na descrição do vídeo, logo aí embaixo, vai estar uma lista, dos canais que são parceiros, Vai estar ali o link de todos os canais. Então, se os irmãos aí podendo também, se está se inscrevendo no canal dos irmãos, está podendo também acompanhando aí os estudos ali, que são estudos bem edificantes, tá, irmãos, da palavra de Deus. E tenho certeza que vai ser mais acréscimo ainda para a vida e dos irmãos, amém? Então, vamos para o estudo de hoje. Vamos lá ler 2 Pedro, no capítulo 3. Então, irmãos, aqui em 2 Pedro, no capítulo 3, como eu falei, a gente vai estar lendo, aqui algumas coisas bem interessantes que o apóstolo Pedro, vai estar abordando sobre a segunda vinda do nosso Senhor, E são coisas que ele aborda aqui que nós, nosso dever é se fazer pergunta no texto. Porque se você não se fizer pergunta no texto, o porquê que o apóstolo Pedro está citando isso, você não vai conseguir, assim ter a interpretação correta do que ele está querendo dizer aqui. Até porque aqui a gente vai ver que o apóstolo Pedro vai citar trechos, da Escritura. A Escritura aqui que eu falo é Salmos, lei e os profetas, tá? Os escritos que ele tinha acesso naquela época. Quando ele escreveu, não se tinha Novo Testamento. Então a base que ele tinha para poder ensinar eram os escritos. Amém? Então, nos escritos, a gente pode enxergar, aquilo que Deus determinou, e profetizou ao longo da história, para assim completar o seu plano, Ele testemunhou ali o seu plano. Então é muito importante, quando você recorre aos escritos, para você poder ter, a mentalidade dos ensinamentos dos apóstolos, e assim poder também ter a interpretação, correta, escatológica da segunda vinda do nosso Senhor, entre várias outras coisas, até coisas simples, da fé, como, por exemplo, o que é pecado, o que é lei. Isso tudo é muito importante, vocês terem na mente, porque sem isso você pode acabar seguindo doutrinas humanas, entendeu? Então eu vejo que a maioria dos erros que se cometem hoje de interpretação é porque as pessoas, elas ignoram os escritos, a lei, os salmos, os profetas. Elas ignoram. E ignoram também o fato de quando os apóstolos citam os escritos, e isso acaba gerando o quê? Doutrinas humanas, porque não há meditação realmente, naquilo que os apóstolos estão ensinando. E olha só o que o apóstolo Pedro vai dizer logo aqui no verso 1 do capítulo 3. Olha só. Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo, e em ambas
procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como o mandamento do nosso Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Então, você vê, né, que a recomendação de Pedro não é nem você ficar lendo a carta dele, que a recomendação dele é para que vocês leiam os profetas. Entendeu? Então, a base de tudo vai estar nos profetas. Isso é testemunhado. Então, você não pode ignorar, né, os escritos passados, sendo que Jesus veio e aboliu tudo e eu não tenho que olhar, né, digamos assim, para o Antigo Testamento. Isso é um pensamento totalmente errado. O Antigo Testamento vai ser a base de tudo. Ali vai estar tudo testemunhado, todo o plano de Deus. Se você não entender o que está testemunhado ali, você não vai entender a nova aliança. E eu vejo muitas doutrinas humanas, né, cometendo esses erros, entendeu? Que não estão seguindo a recomendação dos próprios apóstolos. Olha o que o apóstolo Pedro diz: para que se recorram aos profetas, né? Por quê? Agora o porquê. Agora que vem a questão de se fazer perguntas. Por que que o apóstolo Pedro está pedindo, exortando para que a igreja recorra aos profetas? Olha só, o mesmo contexto do texto que ele diz isso. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Então, o apóstolo Pedro não disse nada à toa, tá? Sobre você ir uma recomendação de você ir nos profetas. Não. Ele está dizendo isso, né, que é para você ir nos profetas, conferir ali, né, sobre a vinda do nosso Senhor. Porque muitos vão escarnecer nos últimos dias, dizendo: aonde está o Senhor? Então, ele está fazendo uma indicação para você ir nos profetas, para vocês saberem aonde que está testemunhada a vinda do nosso Senhor. Lógico, depois, né, ali praticamente da morte de todos os apóstolos, só ficou João, veio o livro de Apocalipse para esclarecer isso melhor. Só que o livro de Apocalipse, ele não pode contradizer aquilo que já estava profetizado na lei e nos profetas. Porque Deus não pode mudar aquilo que já está profetizado. Tanto que o livro de Apocalipse vai ser um amontoado de todas as profecias que estão na lei e nos profetas. Que para você obter a interpretação correta deles, desse livro, você tem que recorrer à lei e aos profetas. Não ficar sobre texto isolado do Novo Testamento, entendeu? E ficar por achismo e espiritualizar coisas que não tem que espiritualizar, né? Porque o livro de Apocalipse é um livro bem complexo. Tem coisas ali que são literais e tem coisas que são espirituais. E o que vai determinar o que é literal, o que é espiritual, é a própria palavra de Deus. Entendeu? Então é isso que o apóstolo Pedro está testemunhando aqui na sua carta. Que para você fugir desses escárnios, dessas pessoas, né, que fala onde está a promessa da sua vinda, da vinda do nosso Senhor, que para você ter o entendimento, para você não ficar acreditando também nos escárnios dessas pessoas, desses falsos profetas que falam isso, você tem que ir nos escritos e poder assim comprovar. Agora, olha só que coisa bem interessante que o apóstolo Pedro vai continuar dizendo. Vamos continuar lendo. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus bem como terra,
o qual surgiu da água, através da água pela palavra de Deus. Agora, outra pergunta que a gente se deve fazer no texto. O que isso aqui, ligação de contexto, por quê? Ele está ligando, está explicando o que ele está dizendo acima. O que isso aqui que Pedro está falando tem a ver com a vinda do nosso Senhor? Se façam pergunta no texto. O que é isso que ele está dizendo aqui no verso 5 tem a ver com o que ele está falando acima? Porque aqui ele está citando o quê? A criação. Olha o 6. Pelo qual veio perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Né? Aqui ele vai falar sobre o dilúvio. Né? Aqui primeiro ele vai falar sobre a criação e sobre o dilúvio. Né? Também o Senhor fala que vai ser como nos dias de Noé, o dia de sua vinda. Mas Pedro está falando algo que aconteceu antes do dilúvio. Ele está citando a criação. Né? O surgimento do mundo antigo. Por que você acha que Pedro aqui, né, está com a criação na sua mente? Você vê que ele já apontou lá para Gênesis, para poder explicar sobre a vinda do nosso Senhor. Vê se vocês estão entendendo. Pedro está apontando para a criação. Agora, o que a criação tem a ver com a vinda do nosso Senhor? O texto vai continuar explicando sobre isso. Então são essas perguntas que vocês têm que fazer. Não só nesse texto, mas em toda a palavra de Deus é assim. Você vê que aqui Pedro já está com a lei, com a Torá na mente. Ele apontou para Gênesis, né? Apontou para Noé, primeiro apontou para Gênesis, para a criação, depois aponta para Noé. Então você vê que aquilo que está lá na criação testemunha também a vinda do nosso Senhor. Porque jamais ele poderia dizer isso, o que ele disse no verso 5, se o que está em Gênesis não apontasse para a vinda do nosso Senhor, isso para a segunda vinda. Em suma, o que o apóstolo Pedro está querendo dizer aqui? Que nos últimos dias iriam se levantar pessoas que não iriam estar entendendo a vinda do nosso Senhor. Tá? Isso é tanto para ímpios quanto para pessoas também no meio da nossa fé. E ele foi explicar aí, essa questão, né, desses homens escarnecedores que estariam perguntando, né, aí, aonde está a vinda? Onde está a vinda da promessa dele? Aí olha só como é que as coisas estão. Desde a criação do mundo, até agora, as coisas estão do mesmo jeito. Entendeu? Então é esse o escárnio que ele vai estar explicando aqui agora, que vai estar na mente de algumas pessoas, e eles vão estar explicando esse engano, o apóstolo Pedro vai estar explicando esse engano através da criação. Que ali está testemunhada o que na criação? Por que você acha que o apóstolo Pedro olhou para a criação, né, e quis explicar sobre a segunda vinda do nosso Senhor? Olha só que também interessantíssimo, vai dizer no verso 8, que ele já falou da criação, né? E agora olha só o que ele vai dizer no verso 8, sobre também a vinda do nosso Senhor. Presta bastante atenção. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, 1000 anos como um dia. Olha só. Preste atenção. Pedro aponta para a criação. E você já olha para a criação, você vê que Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º. E ele pegou esse dia, tá? Que ele está falando de dia aqui. Esse dia da criação, né? Testemunha o quê? Para Deus. Que cada dia daquele da criação é como 1000 anos, de 1000 anos como um dia. Só que Pedro, ele entendeu isso não só olhando para Gênesis. Porque se você vê a referência aqui,
Olha só. A referência que está aqui para essa parte de 2 Pedro 2, capítulo 3, verso 8. O Salmo 90. Pedro fez uma soma já aqui. Ele pegou a criação e somou com o que estava dizendo no Salmo 90. E conseguiu ter esse entendimento para explicar o dia do nosso Senhor. Entendeu? Vamos continuar lendo o texto. Depois eu vou no Salmo 90 e vamos ver, né? Vamos parafrasear depois o que o apóstolo Pedro estava tentando explicar aqui. Vamos lá. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como um ladrão, o dia do Senhor. Essa expressão aqui é bem interessante. Esse dia do Senhor, que o apóstolo Pedro está falando aqui, está aplicando para a segunda vinda de Cristo, está nos profetas. Se você fizer uma pesquisa aí, coloca aí na Bíblia de vocês e faça uma pesquisa pelos profetas. É só botar pelo Antigo Testamento, né? Se você tiver uma Bíblia aí de aplicativo e tiver um filtro melhor, filtra só pelos profetas e coloca dia do Senhor. E você vá ali onde está escrito o dia do Senhor e olha as coisas que estão ali testemunhadas. E você vai ver, né? Que coisas que tem que acontecer para que se cumpra a profecia da segunda vinda de Cristo, né? Para que você também não cometa erros, né? Dizendo também que o Senhor já veio, né? Como muitos aí já cometem, entendeu? Então, tudo isso, né, que eu estou dizendo aqui tem que ser somado. Pedro já falou para você olhar para os profetas, apontou para a criação, citou o Salmo 90 e citou um dizer que é bem recorrente nos profetas, que é o dia do Senhor. Entendeu? Então, olha todo o panorâmica bíblico, né, dos escritos que Pedro está dando aqui para poder explicar sobre a vinda do nosso Senhor. E que haveria homens, né, no tempo do fim, que estariam escarnecendo disso por não entender, né, sobre a segunda vinda do nosso Senhor e estaria perguntando aonde está a vinda dele. Entendeu? Agora, vamos rapidinho lá no Salmo 90 para poder conferir o que estava na mente do apóstolo. Salmo 90 é um salmo de Moisés, ao qual ele vai dizer assim: Senhor, tu tens sido nosso refúgio de geração em geração, antes que os montes nascessem e se formassem, a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Olha só que coisa bem interessante. Aqui Moisés está olhando também para a criação. Ele está com Gênesis também na cabeça, inspirado ali, lógico, pelo Espírito, que ele está falando essas palavras, após uma meditação na criação. E ele vai citar a eternidade anterior, antes mesmo da criação. Entendeu? Então, olha só que coisas bem interessantes. Moisés vai dizer aqui que vai inspirar também Pedro a escrever aquelas coisas, falando a respeito da vinda do Senhor. Pedro não citou aquele texto à toa. Quer dizer, esse texto aqui, né? À toa. Tem um motivo, tem uma meditação de Pedro. Olha só. Tu reduzes o homem ao pó e dizeis: tornai filho dos homens. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem, que se foi com a vigília da noite.
Então, você vê que o apóstolo Pedro, ele vai interpretar esse salmo e ainda vai acrescentar, né? Que 1000 anos são como um dia e um dia são como 1000 anos. Entendeu? Por quê? Olha só, Moisés aqui, ele está com a criação também na mente e está com a questão também de Adão. Que ele vai dizer, tu reduzes o pó, o homem ao pó, e dizei, tornai filho dos homens. Aqui, Moisés olhando ali, né, para a lei, para Gênesis, ele viu, né, que Deus disse para Adão, no dia em que você pecar, tu morrerás. Só que no dia que Adão comeu fruto, ele não morreu. Ele veio morrer quase 1000 anos depois. Ele morreu com 900 e poucos anos. Agora, olha só o que Moisés diz. Pois 1000 anos a teus olhos são como um dia. Você acha que isso não foi meditação no que ele estava vendo em Gênesis? Por quê? Porque ali em Gênesis, né, você vai ter um panorama de dias. Deus criando e falando, é bom, tudo isso é bom. E que aqueles dias ali testemunhados na criação são para Deus como 1000 anos. Em Isaías vai dizer que o Senhor anuncia o fim desde o princípio. Eu vou estar colocando a referência aí de Isaías. Deus, né, ele foi dando as escrituras aos poucos, irmãos. Ali, aparentemente, na criação, era algo literal, né, que Deus realmente criou em 6 dias e descansou no 7º. Só que ali, Deus deixou testemunhado todas as eras que iam a vir e haviam de vir sobre a humanidade. Você já se fez pergunta? Porque no primeiro dia ele está fazendo separação entre a luz e as trevas, mas no 4º dia ele está criando os luminares no céu, sol, lua e estrelas. Você vê que justamente no 4º milênio, Cristo que veio sobre a terra como um homem. E ali ele fez separação, né, entre luz e trevas. Entendeu? E se tornou, né, o nosso sol da justiça. Cristo é o sol da justiça. Então você vê ali testemunhado na criação as eras, tudo que havia de acontecer na humanidade. E que no 7º dia haveria um descanso. Aquele 7º dia ali fala a respeito do verdadeiro descanso de Deus com o seu povo. Que vai haver um grande descanso. E esse descanso é o que? É nessa terra. O escritor de Hebreus fala sobre isso também. Fala com grande propriedade sobre o descanso de Deus. E ele também estava com o quê? Com a criação na mente. Ele fez também essa soma toda. Então você vê, né, que o motivo do apóstolo Pedro ter citado o Salmo 90 é que Pedro, através da criação, somando com o Salmo 90, ele viu que aquela criação ali testemunhava todos os milênios que haviam de vir sobre a terra. E que do 6º milênio, né, no final ali do 6º milênio, haveria de vir, sim, o nosso Senhor. Ou seja, Pedro está citando para poder explicar, né, a vinda de nosso Senhor, tempos determinados, que Deus determinou sobre a humanidade. Parafraseando o que Pedro está tentando explicar ali. Pedro está mostrando que homens vão escarnecer nos últimos dias, porque eles não vão estar entendendo isso. Mas apontou lá para a criação e para o Salmo 90, para mostrar que Deus determinou tempos
sobre essa terra, até que verdadeiramente venha o nosso Senhor. Entendeu? E olha só que interessante, vai dizer aqui no verso 13: volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão dos seus servos. Aqui no hebraico, né, esse volta-te é shub, voltar, retornar. Agora, em qual momento o Senhor teve aqui que ele tinha que voltar? Olha como o Salmo 90 fala a respeito da volta do nosso Senhor. Você acha que o apóstolo Pedro não enxergou isso? Ele citou esse salmo à toa? Entendeu, irmãos? Então Pedro explicou ali, né, com grande propriedade, os tempos determinados de Deus, que Deus determinou sobre essa terra, 6 milênios, e que no 7º haveria descanso de Deus com seu povo. Amém? Eu espero aí que os irmãos tenham entendido, tá? Esse estudo sobre a vinda do nosso Senhor, que mesmo que a gente queira, né, apressar a vinda do nosso Senhor, ainda, né, existem coisas determinadas por Deus. Deus vai cumprir todas as suas promessas em seu tempo determinado. As coisas que ele determinou, tempos e eras sobre essa terra. Deus, ele vai agir conforme aquilo que ele já profetizou. Ele não pode voltar atrás daquilo que ele já profetizou na tua palavra. As promessas dele estão aqui, na sua palavra. E ele vai cumprir todas em seus tempos determinados. Amém? Espero aí que vocês tenham gostado do estudo. Se você gostou e concorda com o estudo, esteja aí compartilhando, se inscrevendo aí no canal. Amém, irmãos? E também não se esqueça aí de ir na descrição do vídeo aí e nos canais também dos irmãos aí que tem feito um bom trabalho aí. Amém, irmãos? Fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus e até os próximos estudos.